Bem, o nosso tema é uma frase muito conhecida, escrita por William Shakespeare. Ele que é um dos maiores teatrólogos, pensadores do nosso mundo. Trouxe muita luz, muita reflexão. Ele é extremamente humanista, espiritualista. E dentro dessa frase, nenhum gesto de amor passa em vão. Podemos ter ali a convicção de um pensador sobre a importância do sentimento do amor. Esmiuçando parte dessa frase, quando ele diz nenhum gesto de amor passa em vão, a palavra vão quer dizer vazio. É muito comum em engenharia usar esse termo vão, que é aquele vácuo que fica entre dois pilares, como aqui temos uma parede, ali outra parede, esse espaço vazio é o vão. E ele coloca-nos a pensar dessa forma, que a gente deve ter a certeza que todo gesto de amor que praticarmos não ficará no vazio. Ele terá sempre uma boa repercussão. E a literatura espírita, ela vem também trazer uma grande contribuição para fazer um reforço positivo sobre justamente o principal tema que Jesus deixou aqui na Terra. Ele, como o maior de todos os pensadores, ele também resumiu tudo na palavra amor, lembrando de Deus, lembrando do semelhante e de nós mesmos, que somos os maiores patrimônios da existência do universo. E incansavelmente, o Espiritismo está nos trazendo sempre esse mesmo tema, para que a gente acredite no amor, não desista de lutar, usando todas as nossas forças intelectuais, todas as nossas forças morais, para desenvolver este sentimento. Ainda ontem, na conclusão da palestra de Cleomar, lá na SEAMB, ela trouxe de volta a poesia de Cassimiro Cunha, ditada através do médium Chico Xavier, em que ele ali apresenta aquela trilogia muito prática, que é servir, perdoar e amar. Porque o trabalho deve ser incessante. O trabalho, especialmente o melhor de todos os trabalhos, é aquele trabalho que a gente vai fazer para melhorar a nossa natureza íntima. Esse é o maior e mais importante trabalho que deveremos fazer. Até porque todos os outros trabalhos que viermos a executar, eles serão cada vez melhores e mais aprimorados, justamente de acordo com o trabalho de transformação íntima que vamos executar todos os dias. Há uma relação direta da qualidade de tudo que fizermos no mundo exterior em relação ao que estamos trabalhando no nosso mundo interior. E Cassimiro Cunha, então, nos coloca isso: serviço, perdão. Porque a todo tempo nós estamos lidando com conflitos diversos. Pessoas que falam, que pensam, que fazem coisas diferentes do que nós gostamos, já que cada um é um, não tem ninguém igual ao outro, não tem como replicar. Nós não somos vírus que replicam procurando produzir a mesma espécie, embora até mesmo os vírus, depois de um certo tempo, eles fazem as suas mutações. Então, no mundo, há essa grande observação a ser feita, de que todos nós somos diferentes. E é nesse sentido que a gente precisa estar com o princípio da indulgência, que é o perdão antecipado, em tudo o que nós fizermos. Estarmos sempre prontos para ouvirmos e vermos coisas que de imediato não vão nos agradar, mas a gente vai desenvolver dentro do serviço aquela temperança de saber que
todos nós somos diferentes e é impossível evitar os conflitos de ideias, os conflitos de posturas. E nós iremos amadurecer muito nesse trabalho, nesse serviço de reforma íntima, justamente se a gente conseguir desenvolver essa capacitação, chamada em filosofia de alteridade, que é você conviver com o outro e com suas diferenças. Então o perdão tem que estar presente sempre. É um ingrediente, é uma ferramenta que a gente não pode esquecer em algum lugar. Essa ferramenta tem que estar com a gente o tempo todo. E o amor. Sempre o amor. E aí, o Espiritismo, para reforçar esse conceito de que nenhum gesto de amor passa em vão, nos traz a contabilidade divina, dizendo que as atitudes de desamor que nós ainda praticamos, elas vão ter repercussão. E o resultado das atitudes de desamor vão nos colocar numa colheita obrigatória. E é assim que nós vamos nos educar, aprendendo com as próprias escolhas equivocadas, ou seja, escolhas que não tiveram o amor como base da ação. E a vida naturalmente vai nos mostrar isso, encarnação após a encarnação. Tudo que fizermos que não tiver o amor vai voltar para nós, e o resultado deve ser bem analisado, bem observado. Hoje aqui mesmo tivemos a nossa avaliação do mês do grupo mediúnico, e unanimemente todos nós refletimos dessa forma, que todas as coisas que aparentemente são ruins, que são desagradáveis, elas são as que mais nos ensinam, nos ajudam a ter disciplina, a perceber como nós podemos ser melhores e, sobretudo, aceitar que as coisas desagradáveis são colheitas de sementes que foram plantadas por nós. Isso é um momento de grande maturidade. Não acusar o outro por alguma coisa desagradável que nos tenha acontecido. E nesse sentido, o Espiritismo então nos mostra assim: na linha causa e efeito, cada ato de desamor, ele retorna no peso exato da sua proporção. Dentro daquele princípio da física que fala justamente essa lei universal de ação e reação. E o conceito é esse: para cada ação há uma contra-reação proporcional e equivalente. Porém, na contabilidade divina, o Evangelho segundo o Espiritismo nos mostra algo muito diferente. É exatamente quando entra o fenômeno da misericórdia. A misericórdia, a palavra quer dizer, na prática, quando a gente ganha uma coisa que a gente não fez por merecer. E nós vamos ver então a extensão da bondade de Deus, que dentro da lei de ação e reação, nos devolve por um princípio de justiça e para o devido aprendizado, tudo aquilo que nós fizemos equivocadamente. Lembremos que equivocadamente quer dizer atos de desamor. Porém, quando a gente faz um gesto bom, um gesto de amor, esse gesto não será devolvido na mesma proporção. Ele será devolvido 100 vezes mais. 100 vezes mais. O Espiritismo nos dá essa proporção matemática, numérica, para a gente perceber a grande diferença e onde está a misericórdia de Deus. E quando a gente vai percebendo isso, com as nossas reflexões conscienciais, a gente começa a ser tomado por um profundo sentimento nobre de gratidão.
E a gente percebe que aquilo que acontece de ruim, na verdade, não foi nada ruim. É totalmente justo e faz parte de um processo pedagógico de aprendizagem dentro da grande escola da vida. Não há por que queixarmos, por que nos revoltarmos. Mas quando a gente vai percebendo a misericórdia de Deus, nessa proporção de devolver um gesto de amor, numa proporção 100 vezes maior. E a frase do Evangelho citado diz isso. Se a gente perceber bem, nós vamos querer praticar o bem o tempo todo, o amor estará sempre na base das nossas ações. E a gente nem faz ideia que já nesta vida e depois desta vida, Deus vai nos devolver ao cêntuplo, ou seja, muito mais do que a gente possa esperar. Eu vou contar aqui histórias que são retiradas aqui da literatura espírita, Ney Lúcio, através de Chico Xavier, e uma delas nos fala de um rapaz, filho de um grande fazendeiro, de uma cidade do interior de São Paulo. Agora tinha um detalhe, esse fazendeiro, como alguns latifundiários do Brasil, conseguem dinheiro emprestado dos bancos e nem sempre devolve na mesma proporção. E vão criando assim uma dívida com a sociedade, obtêm beneplácitos de anistias com grande frequência. E no caso deste fazendeiro, ele também praticava o trabalho escravo, remunerava mal os trabalhadores, cobrando-lhes horas excessivas de trabalho, numa situação que depois de trabalhar tanto tempo, ele apresentava uma conta para os servidores, como se os servidores ainda estivessem devendo. E ele ganhou muito dinheiro assim, conseguiu grandes lavouras, viveu numa fartura imensa. E um jovem, filho desse fazendeiro, ele recebeu alguma quantia do pai, e de vez em quando retirava um valor e dava: toma aqui, meu filho, uma pequena parte da minha riqueza. Ele recebeu, mas ele teve um pensamento assim: eu vou investir esse dinheiro em duas coisas que eu estou pensando em fazer. A primeira coisa, ele começou a plantar na estrada vicinal que dava acesso à sua cidade, do interior, ao longo de 5 quilômetros depois da cidade, ele plantou várias árvores frutíferas, de um lado e do outro. E ele imaginou assim: se alguém estiver passando alguma necessidade, algum viajante, alguém que esteja desempregado, pelo menos aqui na cidade, ele vai ter 5 quilômetros de uma estrada livre, que não é de propriedade particular, para se alimentarem de uma comida saudável. Ele plantou frutas com muito cuidado, com muito zelo, cuidou da adubação, molhou, as árvores foram crescendo. E ele também percebia que naquela cidade passavam muitas pessoas desempregadas procurando emprego. Nem sempre os fazendeiros absorviam toda a mão de obra, e via muitas pessoas ali nas calçadas, num desalento, pedindo esmolas para sobreviverem, outros até fazendo pequenos furtos para matarem sua fome. E aí, quando o pai lhe deu mais um pouco de dinheiro, ele investiu numa construção, contratou profissionais da edificação e construiu uma casa de passagem muito acolhedora, muito confortável, equipou-a devidamente, uma espécie de albergue, e criou um sistema de organização não governamental
para que ali todo o atendimento fosse oferecido de forma gratuita, para que na sociedade não tivesse mais aquela cena de pessoas sem terem onde morar, sem ter onde se alimentarem, sem ter um mínimo de dignidade humana. E logo em seguida ele fez esses empreendimentos e o seu pai pediu que ele fosse para a capital para estudar. Ele conseguiu passar numa faculdade particular com alto custo de mensalidade, mas nesse meio tempo aconteceu um problema. Pragas começaram a atacar aquela região da fazenda do pai. E as coisas foram complicando tanto, as perdas foram tão grandiosas, mais o endividamento que o pai tinha com as instituições financeiras, ou seja, o pai chegou à mais absoluta falência. E ficou tão desesperado que ele acabou tendo um infarto e desencarnou. A sua mãe, não preparada para tamanha perda, não demorou muito e também veio a desencarnar com o impacto da falência. E de repente ele se viu lá na capital sem recurso nenhum. Teve que largar a faculdade imediatamente e não tinha um tostão para tocar a sua vida. E aí ele resolveu, depois de passar alguns dias nas ruas da grande capital, São Paulo, voltar para a cidade do interior. Quem sabe ele iria conseguir alguma coisa para recomeçar a sua vida, agora falido e sem o apoio do pai, sem o apoio da mãe, sem nenhuma riqueza. E uma dívida enorme que o pai havia deixado. Não tinha dinheiro sequer para pagar a condução. E ele fez uma peregrinação de São Paulo até a cidade do interior, a pé. Já estava exausto quando estava perto de chegar na cidade. Já estava praticamente desfalecendo, sem força, sem resistência. Mas 5 quilômetros para chegar à sua cidade, ele avistou árvores frutíferas. Aí ele, mesmo arrastando, quase desmaiado, chegou à primeira árvore. E aí ele se alimentou. Tinha uma mangueira de um lado, uma goiabeira do outro, e árvores diversas, todas carregadas. Ele se alimentou, se fortaleceu e foi assim até chegar à sua cidade. Chegando lá, ele se lembrou da casa de passagem. Foi até o local, chegando ali, maltrapilho, rasgado, sujo, barbudo, cabeludo, desgrenhado. Ele foi acolhido pelo gerente da instituição, que imediatamente percebeu que ele era uma das pessoas que deveriam receber aquela assistência. O acolheu, o caminhou para um banho, para uma boa refeição, fez a barba, cabelo, quando de repente o gerente e os funcionários perceberam, porque havia uma foto do fundador no escritório daquela instituição que alguém lembrara de colocar. Foi quando todos os funcionários perceberam que aquele era justamente o rapaz que havia feito aquela casa de passagem. Ele começou a trabalhar ali mesmo, foi contratado imediatamente para fazer parte da administração, se tornou um novo gerente e assim ele deu seu seguimento e está até hoje trabalhando, cuidando dessa casa de passagem, vivendo ali de um salário digno e atendendo as pessoas. E é essa a história que a gente registra, que coincide com a frase de Shakespeare: nenhum gesto de amor passa em vão. Aquilo que ele fez de bom, ele próprio foi um grande beneficiário, quando praticamente
ele teria desencarnado na mais profunda miséria. Nós temos aprendido com Jesus que a gente, mesmo apesar das diferenças, a gente deve tratar todo mundo de forma igual. Porque a igualdade é uma lei de Deus, porque Deus nos dá a todos as mesmas condições. Deus faz o sol brilhar para todos, Ele não escolhe para quem os raios solares irão. Se a pessoa é boa, se a pessoa é ruim, se é inferior, se é superior, todos têm direito. O ar, que também pertence diretamente a Deus, a mesma coisa. Todos têm direito a este mesmo ar. Mas dentro da forma que Jesus nos pede para perdoar, trabalhar e amar, Ele sugere que a gente trate a todos como irmãos. E isso está bem claro quando Ele diz para a gente perdoar aquele que se diz nosso inimigo, tratar bem quem nos tenha feito mal. Nesse sentido, o Espiritismo interpreta que o tratamento igual deve ser assim: do jeito que eu gosto de receber coisas boas, eu também devo fazer o mesmo com os meus semelhantes. Ou seja, aquela frase dele, Jesus: façamos aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Isso sem olhar a quem, sem perguntar até quando. Seja quem for, trate a pessoa sem julgamento ou condenação, do jeito que você gostaria de ser tratado. Por exemplo, nós gostamos de desenvolver amizades. Dia 20, do mês passado, foi aquele Dia Internacional do Amigo, para a gente pensar muito no valor da amizade. Quando a gente desenvolve bons sentimentos e construímos uma rede de amigos, a gente fica muito mais feliz. Porque dentro do princípio da amizade aparece justamente a tolerância que a gente tem para com as faltas do amigo. A gente perdoa com uma facilidade enorme. É amigo. Amigo tem privilégio. Seja o que for o que aconteça, a amizade não vai acabar. Estaremos amigos. O que Jesus propõe é exatamente que a gente faça isso. Que trate aquele que ainda não é amigo como se fosse amigo. Porque a gente já tem referência de amizade. Nós temos essa prática em nossas existências. A gente já sabe valorizar um amigo. A gente já sabe também distribuir a amizade. O que a gente tem que fazer agora é somente isso. Não distinguir. Amar indistintamente. E aquilo mesmo que a gente faz para os amigos, façamos para as outras pessoas. Se for o caso, que façamos melhor ainda para aqueles que nos têm na conta de inimigos. Aí nós vamos ver o resultado final disso. Quando nós recebermos de volta na misericórdia divina todo o gesto de amor que praticarmos. Imagine, Jesus tentou nos mostrar que o perdão é o gesto que mais agrada a Deus. E se nós conseguirmos sair da barreira dos amigos e estender a amizade para aqueles que nos são indiferentes, ou até que nos odeiam, ou que nos façam mal, imagine o ganho espiritual disso. E a inteligência nossa foi dada para isso, para a gente perceber qual é o verdadeiro valor da vida e da existência, para a gente tomar decisões cada vez mais sábias em relação a esta proposta eminentemente transformadora. E concluindo essa breve reflexão desta manhã, ainda uma história da literatura espírita nos mostra que um jovem
estava muito tenso e estava querendo visitar um amigo que estava hospitalizado. Ele não tinha ainda ido visitar o amigo, mas ele tinha notícias de que o amigo estava numa situação terminal, nos últimos dias ou nas últimas horas. A sua mãe, percebendo a angústia, disse: o que é que você tem, meu filho? Ele disse: mãe, eu preciso fazer uma coisa, mãe. Eu tenho que ir ao hospital visitar aquele meu amigo que está lá doente. Eu estou sentindo uma necessidade imensa de estar com ele. A mãe: que doença que ele tem, meu filho? Ele tem um tumor cerebral. Meu filho, já está terminando, o que é que você vai fazer lá? Que bobagem é essa? Se ele já está morrendo, você vai querer agora para ver aquela cena triste de correr o risco de ver uma pessoa morrer na sua frente? Mãe, eu sinto que eu preciso. Sabe por quê? Porque ele é o meu melhor amigo. Eu não posso deixar que ele se vá sem que eu o abrace, pelo menos pela última vez. A mãe não gostou, insistiu: nada disso, não quero ver você passando por essas cenas deprimentes, evite isso. Mãe, eu vou lhe desobedecer. Eu vou lá, vou fazer o que o meu coração está pedindo. Ele foi mesmo, contrariando o pedido da mãe. Chegou lá no hospital, se apresentou e foi recebido pelo amigo que estava lá. Quando ele chegou e viu o amigo naquele estado, o amigo, quando o viu, esboçou um sorriso e falou assim: olha, eu não morri ainda, porque eu tinha certeza que você ia me visitar. Me dê um abraço, meu amigo, porque você é o meu melhor amigo. Os dois se abraçaram e o amigo estava enfermo, desencarnou, com um sorriso. Esse jovem voltou para casa e falou para a mãe o que aconteceu. Falou: mãe, ele só estava esperando que eu fosse ver, em respeito e em gratidão à nossa grande amizade. O Espiritismo tem nos colocado em situações para que a gente não só desenvolva grandes amizades, que possa estar conosco nos momentos alegres, nos momentos tristes, se a gente estiver com dinheiro ou se estiver na miséria, não importa. Mas é importante a gente estender essa conquista humana, agregando todas as pessoas como irmãos, como amigos, e não fazer o bem apenas àqueles que também nos queiram bem, mas por extensão, já que aprendemos a desenvolver esse sentimento, vamos flexibilizar, estender e deixar fluir essa capacidade, sem discriminar ninguém, sem preconceito algum de qualquer natureza. Então é esta a breve mensagem que a gente deixa aqui registrada, com base na frase que nos inspirou para fazermos aqui o nosso trabalho doutrinário. Então, muito obrigado a todos pela respeitosa atenção.